Olá, está começando mais um Anamnese, o programa que reúne grandes nomes da medicina para falar sobre as suas trajetórias. É o programa que a gente sempre aprende dentro da nossa grade aqui da TV Simers. Hoje recebemos uma referência em cirurgia plástica no nosso país. Ele é presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Regional Rio Grande do Sul, membro titular da SBCP, graduado pela UFSPA, especialista em cirurgia geral e cirurgia plástica pela Santa Casa de Porto Alegre, mestre e doutor pela UFSPA também, preceptor do setor de cirurgia plástica da Santa Casa. Com um grande currículo, seja muito bem-vindo, Dr. Michel Pavelecini. Quase que eu erro, hein? É fácil errar o nome, talvez, na leitura. Como é que tá? Tudo bem? Muito obrigado, Marcelo, pela presença. Obrigado à tua equipe, que de uma forma muito gentil me convidou para estar aqui. Fico muito feliz em lhe receber. A cirurgia plástica é algo extremamente importante. A cirurgia plástica vai muito além da pura estética. Eu aprendi a conviver, especialmente nos pronto-socorros, com as equipes de cirurgia plástica, e sempre fiquei maravilhado com os trabalhos por vocês realizados, e a capacidade das questões mínimas que vocês trabalham sempre é digna de muito orgulho para a nossa profissão. Muito obrigado pelo trabalho executado sempre. Todas as especialidades são importantes, Marcelo, tu sabe muito bem disso. Sem dúvida disso. Me conta uma coisa, como é que estava lá na infância e de repente diz assim, poxa, eu vou fazer medicina. Tinha caminhos mais fáceis para seguir na vida. Por que optou por fazer aquele vestibular que era o mais difícil? Por que optar por uma vida tão dura? Então, Marcelo, a medicina não foi a minha primeira escolha, né? Então, a escolha pela medicina não foi na infância. Eu venho de Caxias do Sul. Não sou nascido em Caxias, eu sou nascido em Guaporé e criado em Caxias do Sul. E a minha primeira faculdade lá foi Ciências da Computação. Eu estudei durante um ano lá, computação. Na UX mesmo? Na UX. Estudei um ano na UX. E eu sempre tive muito apreço e muita habilidade para o desenho. Então eu desenhava assim desde criança, desde a adolescência. E talvez esse meu apreço pelo desenho e pela meticulosidade me fizeram depois escolher a medicina e, em especial, a cirurgia plástica. Isso aqui é muito interessante. Eu fiz 3 anos de engenharia antes de fazer a medicina. E eu, na verdade, quando eu saí da engenharia, eu sabia o que eu não queria. Mas eu não sabia exatamente o que eu queria. E eu acabei me achando na medicina. Porque a medicina acabou, de alguma forma ou de outra, completando todas as coisas que eu queria para a minha vida. E eu não tinha percebido diretamente, como tu, talvez, porque tenha ido para a computação. Mas é um mundo diferente quando a gente entra para a medicina, né? Como é uma ciência mais ou menos exata, eu sempre digo, computação não é uma ciência exata, as coisas funcionam de uma maneira um pouco diferente. Mas é muito diferente o estudo dentro da computação e o estudo dentro da medicina. Eu tenho certeza que teve um choque, como eu tive também saindo da engenharia para entrar na medicina. Como é que foi o teu impacto de entrar na faculdade? A computação lida muito com a lógica, né? Então, de certa forma, também depois que nós começamos a estudar fisiologia, nós acabamos entendendo de que o nosso corpo tem muita lógica, né? Muita, né? Uma lógica quase perfeita, né? Tenho certeza. Então, acho que tem algumas coisas em comum. E hoje nós temos vários colegas aí que conseguem, inclusive, congregar a computação com a medicina. Cada vez mais, né? Na verdade, a IA chegou, ela entrou para ficar. Não tem dúvida alguma que ela vai ocupar um espaço em todas as profissões e vai certamente ocupar um espaço dentro da medicina. Com certeza. Nós não temos como lutar contra. Sabe que eu sempre conto que eu tive 2 momentos de atraso mental e intelectual quando surgiu a internet, porque eu sou velho o suficiente para assistir o surgimento da internet. E eu me lembro que eu disse, isso não vai acontecer. É bom demais para ser verdade. A ideia de que eu vou estar aqui falando com alguém nos Estados Unidos não vai acontecer. E aconteceu. E quando surgiu a cirurgia robótica, não é que eu sabia que ela ia dar certo, mas eu imaginei que ela nunca fosse viável economicamente no Brasil, porque as primeiras pinças eram $10 mil por pinça para pinças descartáveis. E hoje a gente vê a robótica tomando conta, porque a tendência natural é a evolução. Então, quando a gente se contrapõe à evolução, como regra, a gente está errado, né? Isso é uma natureza. É verdade.
E nós ficamos pensando assim, isso eu penso todos os dias, até que ponto a máquina vai nos substituindo parcial ou quem sabe para algumas áreas totalmente, né? Já houve uma cirurgia 100% robótica, né? Sem o homem. É algo assustador isso, porque talvez num determinado momento a gente tenha que repensar a própria medicina nesse sentido, né? Mas esse não é o nosso objetivo aqui. A minha questão toda é a seguinte: durante a faculdade, as pessoas costumam buscar especialidades que preenchem aquilo que lhes interessa de maneira mais forte. A gente vai sempre atrás dos nossos instintos. Foi o prazer pelo desenho que te levou para a cirurgia plástica, ou teve aquele caminho da ideia da transformação, aquela coisa de poder dar a solução mais rápida que o cirurgião faz? O que acabou te tirando das áreas clínicas, que também tem a sua arte, para entrar na arte da cirurgia e dentro da arte da cirurgia entrar para a cirurgia plástica? Certamente a busca por resultados, por transformações, por trabalhos meticulosos. Essa foi a minha busca pela cirurgia plástica. Eu sempre fui apaixonado. Né? Foi plástica desde o primeiro semestre? Eu sempre quis fazer cirurgia plástica. Poxa, que bacana. Eu entrei na faculdade de medicina para fazer cirurgia plástica. Isso é uma coisa importante. A plástica hoje, a cirurgia plástica não, mas a estética tem sido extremamente invadida por não médicos. Então a gente vê que as pessoas fazem lá um curso de final de semana e botam na porta que eu vou fazer aqui a harmonização facial e assim por diante. Não entrou na cirurgia plástica em si, apesar de que alguns, especialmente dentistas, entraram na cirurgia plástica. Como é que o senhor vê todo o trabalho que o senhor teve que fazer para se tornar cirurgião plástico? Porque foi um conjunto muito longo de anos, desde fazer a formação em cirurgia geral para depois disso fazer a cirurgia plástica, e ver a gente num mundo onde um cara faz um curso de final de semana, 2, 3, 4 e resolve se colocar como esteticista. Então, eu creio que quase toda a população saiba que nós estudamos 6 anos para sermos médicos, para sermos clínicos. Depois nós estudamos, no meu tempo era 2 anos de cirurgia geral, agora são 3, mais 3 de plástica. Então são de 11 a 12 anos de estudo. Então eu acho extremamente perigoso qualquer atalho que seja percorrido. Atalho por médico ou não médico. Então tu imagina um indivíduo só faz os 6 anos de faculdade e resolve fazer procedimentos estéticos sem o devido treinamento ou com treinamento de final de semana. Não tem como isso ser viável. A gente costuma dizer que até para quem é bem preparado existem os efeitos colaterais e existem as complicações. E nós temos que estar preparados para tratar as complicações. Então eu fico imaginando que como é que o indivíduo que faz um curso de final de semana, 2 finais de semana, consiga fazer aquilo que às vezes demora 5 anos para nós aprendermos. Né? Nesse aspecto, o que a visão do cirurgião geral prévio à cirurgia plástica altera na formação do cirurgião plástico? Por que eu não posso fazer cirurgia plástica direto? Assim, olha, é muito chato cirurgia geral, dá muito trabalho, eu vou só aprender aqui a fazer, por exemplo, implante mamário. O que ele acrescentou na formação o fato de ter a visão mais global que o cirurgião geral tem? Bom, vamos pensar de uma maneira bastante prática. Se o indivíduo quiser talvez apenas retirar uma lesão de pele, e isso o dermatologista, por exemplo, ele é habilitado a fazer, está tudo certo, tudo tranquilo. Ok, mas a cirurgia plástica é muito ampla. Nós lidamos com cirurgias que, inclusive, às vezes, dependendo do tipo de cirurgia reparadora, como o emprego de retalhos para reconstruções de parede, torácica, abdominal, envolve, às vezes, a invasão a cavidades, a cavidade torácica, a cavidade abdominal. Reconstruções de grande porte em pacientes que são submetidos a tratamentos de neoplasias. Isso tudo envolve, inclusive, às vezes, a invasão de cavidades torácicas e abdominais. Então, é fundamental que nós tenhamos um bom preparo em cirurgia geral. E também falo das intercorrências. Então, uma lipoaspiração, por exemplo, ela pode, eventualmente, ter como intercorrência alguma invasão à cavidade abdominal, e o cirurgião ele tem que estar preparado para tratar a intercorrência em tempo hábil. Esse é o maior problema hoje, até não era o objetivo primário do nosso assunto, mas não tem como fugir disso.
Hoje, na verdade, virou tão banalizado isso, o nome estética virou uma coisa tão inespecífico que literalmente pessoas que são esteticistas, que não têm formação superior nenhuma, se metem a fazer a invasão da epiderme para fazer procedimentos, porque afinal de contas dá dinheiro. E a população não sabe disso, né? A realidade é que as pessoas estão indo para fazer procedimentos com quem não tem a menor condição de tratar a eventual complicação do mesmo. Isso eu acho que é uma área muito grave na cirurgia plástica. A dermato sofre muito com isso. E a cirurgia plástica sofre muito com isso. A oftalmo sofre muito. Tem várias especialidades que são mais tendidas a sofrer. Não existe exercício legal na medicina numa UTI. Ninguém quer ir para a UTI, ninguém quer se dizer intensivista não sendo médico. Mas nessas áreas tem muito isso. Com certeza. E isso é um problema grave, né, que nós temos na cirurgia plástica, na dermatologia, nós temos inclusive na endocrinologia, com indivíduos atualmente prescrevendo medicações. Esses dias eu vi um anúncio no Instagram de um indivíduo que eu sei que é leigo, oferecendo prescrição de Monjaro. Sim, certamente, só né? podia. Então isso, claro, e às vezes vem do Paraguai a medicação, então não temos nenhum controle sobre de onde vem. Nada contra o país vizinho, mas nós sabemos que é uma medicação que vem sem controle. Isso se expande à nossa área, se expande a medicações injetáveis, que às vezes não sabemos a origem, onde foi produzido, se tem registro na Anvisa. E muitos pacientes, e eu tenho recebido pacientes que procuram, às vezes, profissionais não médicos ou inclusive leigos, cujo corpo foi alterado e injetado materiais que não se sabe o que é. Né? Com uma bula genérica, com uma bula dizendo como injetável permanente. Essa é a bula do produto que está sendo injetado. E isso dá problemas. Eu tenho certeza. A gente vê muito, na nossa área acontece isso, eu sou obstetra, então na nossa área tem aquela questão do parto domiciliar feito por não médico, que quando dá certo é ótimo, lindo, maravilhoso, quando é errado eles largam na porta do hospital, né? Então acontece a mesma coisa com a cirurgia plástica. E é interessante porque tu foste lá fazer o teu mestrado e doutorado que abordando basicamente cicatrização, que é uma coisa extremamente importante para o cirurgião plástico, né? Isso foi feito por causa da influência disso na cirurgia plástica ou é uma área de curiosidade tua natural que já vinha desde o período da cirurgia geral? Porque é um assunto muito importante para a cirurgia plástica, queloide, processo inflamatório, cicatrização. Não, isso advém da cirurgia plástica realmente. Nós costumamos dizer o seguinte, que a incisão, o corte, ele é para as outras especialidades uma simples maneira de se chegar até o órgão que vai ser operado, né? Então, se tu és ginecologista, tu faz a tua incisão ali para retirar um útero, por exemplo. A tua incisão não é o objetivo principal da tua cirurgia. Ela é uma maneira de tu chegar até o órgão que tu quer tratar. Para nós, a incisão é o resultado, é o objetivo final do procedimento. Então, o meu interesse em fazer mestrado na área de cicatrizes foi absolutamente a ideia de que é uma área fundamental para a cirurgia plástica. Eu entendo muito isso. E eu vou te dizer uma coisa surpreendente. Na obstetrícia, a gente sabe que tem 3 momentos que são fundamentais numa cesariana para o obstetra e 3 para a paciente. Para o obstetra, os 3 mais importantes são, basicamente, a retirada do bebê, a histerorrafia, que é o fechamento do útero, para quem é leigo e está nos assistindo, e depois o fechamento da aponeurose, que é o tecido que vai garantir que as órgãos não vão se sair para fora. São os 3 momentos mais importantes para o obstetra. Não dá para deixar uma hérnia, não dá para deixar um fechamento errado que vai sangrar e não dá para tirar o neném mal. Para a paciente, os 3 momentos mais importantes é o nascimento do bebê, nós estamos juntos nessa, a pele e o curativo. E eu sempre disse isso para os meus alunos, que eu sempre disse o seguinte, capriche na pele. Velocidade virou de alguma forma algo que parece importante em centro obstétrico. E eu sempre fui um cara que eu opero razoavelmente rápido no sentido de que eu não desperdiço movimento. Eu não opero rápido, eu não bato recorde nunca.
mas o lugar que eu mais demoro para fechar é a pele. Porque eu imagino, eu sempre digo que a pele é a assinatura do meu trabalho. Eu não sei se eu estou exagerando, porque eu sou obstetra, mas meu sentimento é que para mulheres cicatrizes é sempre um assunto importante. Eu sempre fiz o possível para fazer a pele com o maior cuidado. Bom, parabéns, Marcelo, isso é uma coisa importante, né? Porque é a tua assinatura e é aquilo que ela vai ver, como tu disseste, ela quer o bebê bem, mas assim que tudo estiver estável, ela vai olhar para a cicatriz dela e vai ter a certeza de que tu deu um bom tratamento a ela, né? Faz toda a diferença. E faz diferença? Tem como eu fazer uma cicatriz mais bonita ou uma cicatriz mais feia? Tem, claro. Fechando por planos, respeitando as camadas anatômicas, né? É como tu disseste, se tu fechar a aponeurose e depois da aponeurose tu fechar simplesmente a pele sem fechar os outros planos adiposos, o resultado vai ser totalmente diferente. Tu vai ter uma cicatriz retraída, uma cicatriz com desnível, uma cicatriz com depressão. Então, fechar os planos de forma adequada vai aumentar a chance de nós termos uma cicatriz de melhor qualidade, sem dúvida. O tipo de fio, o tipo de ponto faz diferença? Se for possível um fio intradérmico, tu vai ter um efeito estético um pouco mais bonito, porque tu não tem aquela marquinha dos pontos, né? Agora, claro que nós sabemos que nem toda cesárea e nem todo procedimento que é feito para isso vai ter somente um cunho estético. E tu sabe que muitas vezes na tua especialidade tu vai ter alguma situação de urgência e emergência em que a estética, sem dúvida, não vai ser a prioridade, e sim a vida do paciente. Sem né? dúvida. Em muitas situações, eu tenho que dizer aqui, em muitas situações a gente faz cirurgias de emergência, e eu sempre digo que a obstetrícia tem emergências de verdade. Então eu já fiz, por exemplo, cesárea de tirar o bebê em 20 segundos. E ali, obviamente, a gente faz na correria, não tem dúvida alguma, não existe milagre. E muitas vezes eu preciso fazer um fechamento rápido, porque é uma paciente grave o suficiente para precisar ir para uma UTI, por exemplo. E ali a gente, sem dúvida alguma, valoriza a velocidade em detrimento, talvez, da estética. Mas na sua área, o tempo não é tão importante, na maioria das vezes eu infiro. Claro que vocês fazem implantes que são incríveis e tal, ali faz diferença, mas eu digo como regra, o tempo não é uma coisa importante, portanto, perder um pouco mais de tempo nisso acaba sendo fundamental. Portanto, fazer velocidade na cirurgia plástica, ela me parece que seja um grande marcador de qualidade. Não, a velocidade ela é inimiga da cirurgia plástica, né? Então, como tu falaste, assim, ter movimentos precisos, que tu não precise repetir com tanta frequência, é importante. Mas aí eu acho que vem um ponto importante, assim, que é um assunto que se discute muito na nossa especialidade, que é o quanto se pode associar de cirurgias plásticas no mesmo tempo cirúrgico, né? Então, isso é um ponto que ainda é bastante discutido. Somar cirurgias de abdômen, de mama, de lipoaspiração, às vezes a pedido das pacientes, até de outras, em que tu tome um tempo cirúrgico excessivo, vai fazer que tu tenha que ter uma cirurgia que ande um pouco mais rápido. Então, isso cabe ao cirurgião ter um bom senso de definir com a paciente uma combinação de pacientes que não exceda muito tempo cirúrgico, para que não se tenha que queimar etapas. Entendo, eliminar etapas para cumprir o planejamento cirúrgico. Eu queria saber se tem o que eu posso fazer como cirurgião, e o que meus colegas cirurgiões podem fazer para prever ou para melhorar a cicatrização das nossas próprias cirurgias. Certo. Bom, existem alguns fatores que são intrínsecos à paciente, como, por exemplo, a predisposição a queloides, cicatrizes hipertróficas, e nós não temos um controle pleno sobre essas variáveis, mas temos controle sobre algumas variáveis. Talvez a principal dica ou a principal sugestão técnica que se dê é que toda cicatriz que é suturada sob tensão, ela vai ter uma tendência maior à formação de queloides, cicatrizes hipertróficas e alargamentos. Então, na medida do possível, fechar os planos profundos, fechar o subcutâneo, 2 ou 3 camadas de acordo com a necessidade, fazendo com que a gordura fique totalmente coaptada. Se possível, fazer alguns pontos subdérmicos, para que no final tu tenha uma tensão mínima sobre a derme.
esse talvez seja o principal fator envolvido numa boa cicatriz. Outros fatores: manipulação delicada dos tecidos, né? Manejo com pinças de forma grosseira, machucar os bordos. Todos esses fatores também implicam numa qualidade pior de cicatriz. Uso de fios finos também são coisas importantes, né? Se possível, se tiver uma condição adequada, fazer uma sutura intradérmica e complementar com fios finos, nylon 6/0, por exemplo, em pequenas áreas que ainda ficaram abertas. Essas seriam as sugestões que nós daríamos. Com cuidado e com carinho, como se fosse a cirurgia mais importante da vida. Mais ou menos isso. Eu vou dizer que aquela cirurgia é a cirurgia mais importante da vida. E a próxima também será. Porque essa é uma característica nossa, né? Eu não conheço nenhum cirurgião que entre e queira, essa paciente não é importante, eu quero um mau resultado. Não, a gente sempre quer o melhor resultado para a paciente, né? Com certeza. E por isso acaba sendo fundamental. Mas a questão toda muitas vezes, por mais que a gente se esforce, eu tenho uma questão biológica que é invencível, ou seja, que a paciente tem uma característica de fazer queloide, ou cicatriz hipertrófica e tal. Como é que a gente consegue prever isso para a paciente? Como é que eu oriento uma paciente com relação ao resultado final cirúrgico de um procedimento que eu vá fazer? Certo. Bom, se a paciente não tem nenhuma cicatriz prévia no corpo, às vezes é impossível prever a formação de queloide, porque pode ser uma característica pré-determinada que ainda não sabemos. Se tem outras cicatrizes no corpo, eu sempre peço para vê-las. Vou operar a mama, mas já tem uma cesárea. Deixa eu ver como é que é a tua cicatriz de cesárea. A cicatriz de cesárea é boa. Não quer dizer que eu possa dar uma certeza de que a cicatriz da mama vai ser boa, mas é um indício de que nós temos pelo menos uma outra parte do corpo que já cicatrizou bem. Apesar de que nós sabemos que queloides têm incidências diferentes de acordo com as partes do corpo. Por exemplo, a região pré-esternal é uma região com alto índice de queloides, ombros, locais de tração. Locais de dobras, por exemplo, têm uma tendência menor a fazer queloides. Pálpebras, de uma forma geral, pouco risco de queloide. Então, olhar uma cicatriz prévia da paciente já é um primeiro aspecto da consulta que pode nos dizer a chance maior ou menor de ter cicatrizes de má qualidade. Nesse aspecto, o que mudou, o que evoluiu na cirurgia plástica nos últimos anos? A gente vê que aumentaram bastante as solicitações. Tu, como especialista da área, como é que tu enxergas a evolução da cirurgia plástica e especialmente a evolução dos pedidos que vêm chegado na porta do consultório para o cirurgião nos dias de hoje? Bom, Marcelo, nós temos uma questão aí hoje que e tu falaste muito bem, que nós convivemos com a transição do surgimento da internet. E agora a explosão das mídias sociais. Então nós somos... O consultório, não sei como é o da ginecologia e obstetrícia, mas o consultório do cirurgião plástico, ele é permanentemente constituído por pacientes que vêm com informações da internet. Ok, a internet é muito boa, porque muitas vezes educa os pacientes. Então, nós não somos contra o uso das tecnologias para que os nossos pacientes possam se beneficiar, para que venham mais informados, para que venham mais prontos para a cirurgia. Por outro lado, os pacientes chegam até nós, às vezes com expectativas fantasiosas, às vezes com técnicas que não são aplicáveis ao seu caso. Então, o paciente chega no teu consultório e quer usar tal técnica para a cirurgia de mama. Ok, às vezes é possível, mas às vezes não é possível. Então, a explosão e diversificação das técnicas também trouxe consigo um paciente que às vezes se torna um pouco ansioso por tentar absorver todas as técnicas que ele vê na internet. E nem sempre isso é aplicável. E o Brasil é o campeão, talvez seja o campeão proporcionalmente de cirurgias plásticas. Acho que nós estamos muito próximos dos Estados Unidos, né? Por que tem isso tão forte no Brasil em comparação com outros países? Perfeito. Bom, nós temos uma tradição mundial na formação de cirurgiões plásticos. Nós somos um país
dos líderes em formar cirurgias plásticas em residências médicas de boa qualidade para a formação e exportação de cirurgiões plásticos. E temos a questão cultural também, né? Nós temos um longo litoral, uma temperatura agradável, não temos, de uma forma geral, frios extremos, temos várias estações aí que permitem a exposição do corpo. Então isso faz com que nós tenhamos um país que é altamente consumidor de procedimentos estéticos e também de cirurgias plásticas. E convenhamos, eu acho a brasileira uma mulher muito bonita quando comparo com outros países. Não sei se é uma impressão minha, mas eu acho que estou buscando apenas mais beleza, não é isso? Com certeza. E como é que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica contribui para organizar, para qualificar, para até, não é uma função, obviamente, da sociedade, mas para fiscalizar e para garantir a qualidade da formação e da atualização dos nossos cirurgiões plásticos? Certo. Bom, ela atua também na fiscalização, Marcelo, porque nós temos serviços credenciados à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Esses serviços, eles são, alguns são ligados inclusive ao MEC, e esses serviços eles são permanentemente vistoriados por uma comissão específica da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Esse departamento se chama DESC, Departamento de Serviços Credenciados. Então essa visita ela é feita periodicamente, são avaliados vários critérios, condições de ensino do médico residente, supervisão, preceptoria, quantidade de procedimentos que é realizada anualmente para que esta residência ela seja suficiente para deixar o médico cirurgião geral um cirurgião plástico capacitado depois de 3 anos. Então isso é em termos de fiscalização dos serviços credenciados. E em termos de formação continuada, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica tem sido cada vez mais altamente preocupada com a elaboração de eventos científicos a nível nacional. São inúmeros eventos. Nós aqui na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica realizamos 3 eventos de porte grande por ano. Né? São 2 ciclos de palestras e mais um evento ao final de cada ano, que é o evento denominado Simpósio de Cirurgia Plástica do Vale dos Vinhedos. Além de estimular e apoiar todos os eventos dos serviços credenciados que ocorrem ao longo do ano. Então é uma produção de eventos assim no sentido de sempre aperfeiçoar e manter o nosso cirurgião atualizado. Eu, como sou testemunha da qualidade do cirurgião plástico e sou claramente nos vários aspectos e até mais na emergência do que necessariamente na parte estética, mas eu sempre soube da qualidade da formação de cirurgia plástica no Brasil, não é de graça que sempre fomos uma referência nessa área. Não é estranho que tenha havido um aumento da judicialização. O que aconteceu do ponto de vista de alegado erro médico? O que está acontecendo com isso na cirurgia plástica, que é uma das especialidades, nunca vai ganhar da obstetrícia, mas é uma das especialidades mais complicadas nesse aspecto? Eu acredito que é uma soma de fatores, né? Eu imagino que não é só a cirurgia plástica que tem um aumento do número de processos. Se nós, todos têm. Ao longo dos anos, se nós avaliarmos todas as especialidades, todas aumentaram. Todas. Eu expanderia esse conceito para todas as outras coisas. Eu quero te dizer assim, Marcelo, se hoje tu comprar um ar-condicionado, ele não funcionar e tu em 2, 3 vezes não conseguir resolver, talvez tu encaminhe para algum setor jurídico que possa te ajudar. Então, o Brasil é campeão de judicialização no mundo hoje. Então, eu acho que essa judicialização ela é não somente para a medicina, mas para a cirurgia plástica. Certamente está ligado também, às vezes, às expectativas que nem sempre podem ser executadas pelo profissional. Então, às vezes, pacientes que vêm com expectativas irreais, expectativas que não podem ser atingidas. Então, isso é um fator que certamente pode estar envolvido. Eu vi uma questão que me pareceu importante. Eu, como obstetra, eu posso ser processado e posso até ser condenado por imperícia, negligência e imprudência. Se eu fizer, portanto, o meio certo, eu sou uma especialidade de meio, se eu fizer o meio certo, eu não vou ser condenado.
Mas o que acontece? Em determinado momento passou-se a dizer que o cirurgião plástico ele tinha responsabilidade com o resultado. O que no meu entender, e falo como médico, é impossível. O médico não tem como satisfazer o desejo da paciente em 100%, em qualquer que seja a situação. E isso me pareceu algo perigoso para a cirurgia plástica. Como é que está essa situação da judicialização nesse aspecto? Porque para nós isso é muito importante. O sindicato trabalha diariamente para defender colegas e a gente vê algumas queixas em relação à cirurgia plástica que me parecem completamente descabidas. Perfeito. Como tu abordaste, Marcelo, assim, é impossível nós conseguirmos atingir resultados que sejam 100% efetivos para todos os pacientes, e eu ampliaria isso. É impossível se realizar uma atividade cujo meio para que se atinja objetivos dependa de aspectos biológicos, ou seja, nós não temos o controle pleno sobre todas as etapas até se atingir aquele objetivo. E eu aqui posso te dizer, por exemplo, a formação de cicatrizes do tipo queloide em pacientes que têm uma predisposição, mas que eu não sei que vai ter aquela predisposição. Infelizmente, aquele resultado ele vai ser um resultado, às vezes, desastroso. Ainda que a técnica tenha sido aplicada de forma correta em todas as suas etapas. Então, nós vemos essa questão da judicialização, em especial, da obrigação de fim do cirurgião plástico como algo inviável. O que nós temos feito é tentar, junto ao judiciário, educar, esclarecer que isso é impossível de ser obtido. O que tornaria, teoricamente, a nossa especialidade inviável. Inviável. Não teria como executar. Não tem como executar. E como é que nós estamos no Janeiro Branco, né? E que é um mês dedicado à saúde mental, de que forma que o estado mental, psicológico, emocional influencia as pacientes na busca por procedimentos estéticos como uma porta de saída? Como é que vocês enfrentam isso? Certo. Bom, nós entendemos que num paciente que está com uma boa cabeça, né, que está bem decidido, sabe qual cirurgia quer fazer, sabe exatamente aquilo que lhe incomoda e está estável do ponto de vista mental, a cirurgia plástica pode ser maravilhosa para essa pessoa. Agora, se o indivíduo está tentando buscar algo para suprir uma deficiência mental através de uma cirurgia plástica, isso pode ser muito perigoso. Primeiro, que pode não se atingir o resultado. Segundo, que as coisas são passíveis de não saírem exatamente como o indivíduo deseja, inclusive com possibilidade de imprevistos ou intercorrências, e nós termos uma piora da saúde mental dessa paciente. Então, isso é uma coisa que o cirurgião plástico ele tem que estar muito atento no consultório. Busca por um corpo perfeito, né? De novo, nós temos a internet, nós temos o Instagram, que mostra corpos teoricamente perfeitos, mas não se sabe se tem filtro, não se sabe o quanto foi maquiado aquilo, né? Todo mundo é bonito no Instagram, né? A rede social é uma coisa muito perigosa hoje em dia. Eu acho que a nossa geração, eu sou um pouco mais velho do que tu, a minha geração, por exemplo, não sofreu nada com rede social. Os jovens hoje em dia sofrem muito com rede social, porque só se projetam ali o sucesso. Quando eu coloco no aspecto de imagem corporal, basicamente o que aparece é a beleza. E para especialmente pessoas muito jovens, a comparação diária sendo exposta visualmente é algo muito complexo, não é de graça. Por isso que nós estamos no Janeiro Branco aqui, que eu vejo uma geração mais nova que tem talvez a maior incidência de depressão, de ansiedade da história, da humanidade, no meu entender. E de alguma forma isso acaba batendo na cirurgia plástica, porque eu vou lá na cirurgia plástica e eu quero que tu resolva o meu problema. E nesse aspecto, o cirurgião plástico pode dizer assim, ó, não, o teu problema não é esse, não vai adiantar, não é uma lipo, não é algo assim. O cirurgião plástico faz esse tipo de filtro, ou se eu chegar lá exigindo uma cirurgia, ela vai sair? O cirurgião plástico tem que fazer esse tipo de filtro, né? A frustração ela vai ser em vários âmbitos, ela vai ser uma frustração para a paciente despreparada, ela vai ser uma frustração para a família, para o esposo e para o próprio cirurgião plástico. Então, sim,
Nós temos que sempre fazer esse filtro e tentar identificar uma paciente que está te pedindo algo coerente, está te pedindo... Eu não posso pegar uma paciente de 18 anos que me pede para colocar 600 ml de prótese. Aí entra o bom senso, né? A paciente pode pedir o que ela quiser para ti, né? Uma paciente pode estar muito acima do peso e pode te pedir para tentar uma solução mágica. Fazer um regime. Um regime com cirurgia plástica. Com cirurgia plástica. Tentar atalhar isso. Cabe ao cirurgião identificar os casos que não são adequados, né? A gente vê com muita frequência aquelas atrizes e atores de Hollywood que fizeram facelifting várias vezes e acabaram sendo desfigurados. Como é que tu, pela sociedade e como cirurgião plástico, vê isso? Eu acredito que sejam casos de exceção, né? Porque esses casos existe uma aberração anatômica tão grande que acabam caindo na mídia, mas não são a regra, né? No nosso meio não é algo tão comum ver. Aqui não. É uma coisa muito americana, me parece isso. Me dá o sentimento de que lá é mais comum isso. Então eu acho que recentemente tinha uma influenciadora que apareceu toda deformada. Eu até não sei se ela fez procedimento com médico, com não médico, não importa, mas é uma deformação aquilo ali, é uma coisa anatômica que qualquer indivíduo que tiver uma sanidade mental, e aí eu digo o médico, o dermatologista, o cirurgião plástico, ele tem que saber que aquilo ali não é uma coisa adequada e dizer, olha, isso aqui não pode ser feito. Existe um limite para a cirurgia plástica? Em que sentido tu queres dizer? No sentido chega um momento que a natureza tem os seus limites e a gente não deve tentar corrigir tudo aquilo que a gente quer. A imposição do limite, ela talvez seja importante, mas as técnicas evoluem tanto, os resultados são tão melhores hoje, é incomparável. Para mim, que estou há muito tempo nisso, eu olho, se pegar, por exemplo, algo que eu examino, que são mamas, se eu pegar as mamas que a gente examinava 30 anos atrás e hoje, o resultado é incomparavelmente melhor. Cada vez estão mais naturais, cada vez estão melhores. Onde é que vai ser, para onde que a cirurgia plástica está caminhando, para onde é que vai ser o nosso limite? Talvez nós não tenhamos resposta para tudo ainda, né? Eu tinha um professor que dizia uma frase que era assim: a cirurgia plástica é uma escultura limitada por 2 aspectos, pela vascularização e pela cicatrização. Então eu acredito que quase tudo tem limite, a não ser que nós venhamos a criar, por exemplo, cirurgias que não deixam cicatrizes. Até hoje não se conseguiu. Mas quem sabe daqui a um tempo com tecnologia a gente consiga. Isso mudaria completamente, né? O futuro a gente não sabe. Muito obrigado, Dr. Michel. Prazer enorme. Obrigado pela participação, pelos conhecimentos. O episódio de hoje mostrou como fatores técnicos, científicos e emocionais influenciam decisões, influenciam o futuro na busca da perfeição, mas na busca muitas vezes por recobrar funções que foram perdidas e que o cirurgião plástico sempre nos ajuda nas situações mais difíceis. Quero lhe agradecer muito, fico muito feliz em lhe ter presente aqui, as portas do sindicato sempre abertas, tenho muito orgulho de poder lhe receber aqui e certamente ter aprendido consigo. Muito obrigado, Marcelo, obrigado pelo convite. Em nome da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ficamos honrados de estar participando aqui do programa do Simmers. Muito obrigado. O Anamnese de hoje fica por aqui. Obrigado pela audiência. Semana que vem teremos mais. Muito obrigado.